E aí, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, tá? Bom, o nosso conteúdo de hoje é função polinomial do primeiro grau, que também é conhecido como função do primeiro grau, ou em alguns livros aparece também só como função afim. A nossa função do primeiro grau, a gente vai estudar nela o comportamento da reta no plano cartesiano, a gente vai estudar também o comportamento dela em reconhecimento dos seus termos, e vamos fazer aplicações também, tá certo? Em questões de vestibulares e em questões do SSA1, tá? Que também acontece, porque também aparece lá. Então, fiquem ligados, tá certo? Espero que vocês gostem do vídeo, espero que vocês me perdoem, porque o nosso quadro ele é muito grande, tá certo? Mas espero que dê tudo certo aí no entendimento de vocês. Então, no primeiro momento, vai ser a introdução, vai ser o reconhecimento e entendimento da função. Em segundo momento, vai ser as aplicações em questões de vestibulares, tá certo? Não esqueçam de dar um joinha lá embaixo e não esqueçam de comentar também, tá certo? Sugestões, dúvidas, comente aí que eu vou responder e a gente fazer aquele diálogo bem legal, tá bom? Vamos lá para a nossa introdução do conteúdo. Bom, aqui nós temos o seguinte, função do primeiro grau, certo? Que ela é apresentada como f de x igual a ax mais b. Como eu disse a vocês, o comportamento da função no gráfico vai ser uma reta. Essa reta vai ser uma reta oblíqua, tá certo? Mas quem é que determina essa inclinação dessa reta oblíqua? Justamente esse daqui, ó. O nosso coeficiente angular, que é esse azinho aqui, ele determina essa inclinação da reta. O coeficiente linear, que é esse b aqui, que é o termo independente, é o ponto onde a reta vai tocar no eixo y. Lembrando aí que nosso eixo y no plano cartesiano, tá certo? Y e aqui é o x. Aqui, ó, esse ponto zero aqui vai ser a origem da do plano cartesiano, tá bom? Bom, então aqui esse A vai ser o coeficiente angular, que determina a inclinação da reta no gráfico, e esse B é o coeficiente linear, que é o ponto onde a reta toca o eixo Y, é o eixo das ordenadas. A nossa função do primeiro grau, ela pode ser uma função crescente ou uma função decrescente. E quem vai determinar isso é que é esse A. Quando A for maior que zero, que são os valores positivos, aí eu tenho uma função crescente. Quando o A tiver aqui, ó, valores menores que zero, que são valores negativos, aí eu tenho a função decrescente. Como você consegue perceber, eu só tenho a relação de A maior que zero ou A menor que zero. Isso quer dizer o quê? Que A nunca pode ser igual a zero. Por isso que nós, professores, sempre colocamos o seguinte, ó, que A tem que ser diferente de zero. Para que a função do primeiro grau exista, esse carinha aqui tem que ser diferente de zero. Porque se ele for zero, zero vezes x, qualquer valor que entre para x aqui vai zerar essa relação, então vai ficar só com b. Então vai ser uma reta paralela ao eixo y, ao eixo x. Então aí não vai ter nenhuma função do primeiro grau. Quando a gente parte para o reconhecimento dos termos, temos o seguinte, ó, f de x igual 4x menos 5. Eu coloco aqui embaixo, ó, essa minha forma original, vamos dizer assim, e aí quando eu faço a comparação, os valores que estão multiplicando x é 4, e o valor que está o termo independente é menos 5. Então eu posso comparar e encontrar aqui, ó, que o coeficiente angular é 4 e que o coeficiente linear é menos 5, certo? Assim acontece também no exemplo 2. Eu tenho f de x igual a menos x mais 7. Quem é esse A? O A vai ser esse termo aqui que está multiplicando x, ó, que vai ser o menos 1. E quem vai ser o B? O B vai ser esse termo independente aqui, ó, que é então o 7. Chegamos à conclusão que, no exemplo 2, o coeficiente angular é menos 1 e o coeficiente linear é 7. Então eu posso estender mais um pouquinho para vocês e falar o seguinte, ó, que esse f de x aqui, ele normalmente é apresentado também como o y, tá? Então, ó, por exemplo, poderia ter aqui menos x
mais 7. Pronto, então y é igual a menos x mais 7. Na verdade é o seguinte, eu tenho uma dependência aqui. O y, ele depende de x. Então, os valores que forem sendo atribuídos para x, vai modificar o valor que vai ser atribuído para y. Tá certo? Então, aqui é uma função que determina que y ele é dependente de x. Certo? Agora, vamos passar para o estudo do gráfico, né? O comportamento dessa reta no gráfico, no plano cartesiano. Vamos lá. Agora, vamos estudar aqui o nosso gráfico. Tá certo? O gráfico da função do primeiro grau para ver como é que ele se comporta, tá bom? Aqui nós temos o seguinte, a função f de x igual a x mais 2. Vocês já devem ter ouvido isso daí do professor de vocês ou em algum outro local, que 2 pontos determinam uma reta. Então aí eu preciso de início determinar 2 pontos para conseguir fazer uma reta. Então para isso eu faço o seguinte, uso aqui igual a 0, para x igual a 0, a minha função f de x, como eu já havia dito a vocês que isso aqui é y, aqui, ó, y é igual a x mais 2. Como eu quero substituir o x por 0, eu faço y é igual a 0, 2, y é igual a 2. Aqui eu já tenho de imediato que o meu ponto, a minha coordenada vai ser 0 para x e 2 para y, certo? Mesma coisa eu faço agora para descobrir o valor de x quando y for 0. Eu faço para y igual a 0, o que eu tenho? Eu vou escrever, ó, 0 é igual a x mais 2. Passa esse 2 para o outro membro, vai ficar menos 2 igual a x. Então, a minha coordenada aqui agora passa a ser menos 2 e 0, certo? Bom, agora eu vou fazer a representação aqui no nosso gráfico. Então, eu faço o seguinte, ó, aqui é a origem, certo? Aqui é o ponto de encontro que é a origem. Então, eu vou contar, ó, 0 para y e menos 2 para x. Então, menos 1 e menos 2. Vamos supor que aqui seja o nosso menos 2. E aqui eu tenho 0 para x e 2 para y. Eu vou contar, ó, 1, 2. Então, a nossa reta, ela vai passar aqui, ó. Ela vai cortar desse jeitinho aqui. E aí, como eu disse a vocês anteriormente, esse aqui, o coeficiente linear, é o ponto onde o eixo de y aqui vai receber esse toque da reta, certo? Que é o 2. E aqui, ó, não é negativo e sim positivo. Então, a nossa função é uma função crescente, beleza? Espero que você esteja entendido. Agora a gente vai fazer a aplicação na questãozinha do SS.